O meu médico jura de pé junto que eu tenho rinite alérgica, mas o meu teste alérgico dá sempre negativo. Ele falou para eu fazer no Brasil Sem Alergia um teste de provocação. Poderia me explicar melhor? Posso explicar melhor sim. É o seguinte, existe um fenômeno, não, uma característica da rinite que é chamada de rinite isolada, que é uma rinite que fica somente restrita ao nariz. Ela não teria, pelo menos a princípio, nessa primeira manifestação, não teria um efeito sistêmico pelo corpo, né? Porque a gente sabe que a rinite, ela pode evoluir para uma rinite mais complexa, causando processos inflamatórios alérgicos em outras regiões do corpo específicas, como seios da face, garganta, pulmão e assim vai, entendeu? Mas nesse caso específico da rinite isolada, você às vezes não consegue ter uma manifestação, uma quantidade grande dos chamados anticorpos da classe IgE, e você não consegue então detectar o alérgeno que está causando aquela rinite isolada somente no nariz, entende? É como se não tivesse nenhum tipo de anticorpo da classe IgE e os anticorpos circulantes no corpo, e os anticorpos eles ficassem somente agregados, presos no nariz, sem manifestar e sem circular pelo seu corpo, ficando somente aqui. Não circulando pelo corpo, ao fazer o exame do prick test, você não teria então uma positividade do prick test e também não teria uma IgE positiva no exame de sangue, e que de certa forma isso dificultaria até para você fazer a chamada imunoterapia específica. Nós sabemos que quanto mais específica a vacina em relação aos alérgenos, aonde o paciente é sensível, mais eficaz ela é e também segura, porque você acaba não induzindo reação alérgica a outros elementos que o paciente não teria, entendeu? Por isso que no Brasil Sem Alergia todo mundo faz teste alérgico e a gente vai aplicando as vacinas de acordo com os resultados dos testes alérgicos. O teste de provocação, ele seria então a introdução do alérgeno diretamente no nariz, para saber qual tipo de alérgeno poderia causar então aquela reação local em você. Então seria um teste mais agressivo, né? E consequentemente que de certa forma daria uma reação mais localizada e que poderia elucidar a causa, né, específica dos alérgenos que estariam causando aquele problema. Caso o seu teste alérgico, seu prick test, o teste de punctura, o teste de sangue, o teste dos componentes, todos eles venham negativos, tá bom? Então provavelmente esse é o pensamento do médico. Ele deve estar pensando, no seu caso, a chamada rinite isolada, e não uma rinite com manifestações sistêmicas, a rinite isolada. Ok? Em relação ao Brasil Sem Alergia fazer o teste de provocação, a gente não faz teste de provocação, a gente não faz nenhum teste de provocação, porque os testes de provocação, eles têm um certo tipo de risco, né? E as clínicas do Brasil Sem Alergia resolvem 95% dos problemas, mas nós somos clínicas de baixa complexidade. Então a gente encaminha você para centros de referência. Um centro de referência que a gente encaminha muito é a Santa Casa da Misericórdia, Serviço Professor Luiz Weber Bandeira, onde eles fazem os testes de provocação, e também todo, que está dentro do hospital, tem toda uma infraestrutura, ele está justamente todo de acordo com esses exames mais complexos, tá bom? Então, se você quiser se consultar com um dos nossos médicos, você pode entrar em contato com a Telemedicina 21 99374 2042, ir pessoalmente em uma das nossas clínicas e a gente de alguma forma vai tentar lhe ajudar, encaminhando então você para o professor Bandeira na Santa Casa, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.